Quando? Boa noite a todos. Hoje a gente vai começar mais um estudo do Cronos e vamos seguir com o tema Concílio de Nicéia e a Trindade. Vou só voltar aqui só para a gente fazer uma rapidíssima recapitulação. Bom, lembrando que o nosso cronograma é esse, a gente já teve a primeira aula, hoje estamos na segunda. A gente teve uma certa interrupção aí para falar do tema da expiação, que foi uma sugestão do grupo. E hoje a gente vai começar com a segunda aula e depois teremos a terceira, onde estudaremos o Concílio de Constantinopla e o fim dessa controversia trinitária. Enfim, vamos lá. Na aula passada a gente falou da crise do terceiro século, como que todo o império estava em ruptura, estava num período terrivelmente complicado tanto para os imperadores, quanto para os soldados, quanto para os cristãos, mas de uma certa forma foi um benefício para os cristãos quando eles puderam estar convertendo mais pessoas, já que nós sabemos que na necessidade as pessoas acabam se voltando para Deus, acabam se voltando, clamando ao Senhor por necessidade e também pela questão de eles estarem ajudando os doentes, estarem ajudando os pobres. De maneira geral, isso auxiliou a religião e o cristianismo expandiu muito mais nesse período. A gente também viu aquela parte lá do Cipriano de Cartago, do cisma novaciano, tudo aconteceu nessa época, que era justamente quando estava tendo muita perseguição e o povo acabou tendo essas discussões sobre se as pessoas que deixam a igreja são realmente fiéis, se devem voltar ou não. Enfim, já vemos tudo isso. Daí vimos como que teve essa troca política muito rápida e chegou no poder o grande Diocleciano, que iniciou a grande perseguição, onde morreram vários cristãos, a gente não tem uma estimativa certa. Hoje em dia eles colocam números mais baixos, mas sabemos que foram muitos e muitos mártires, literalmente milhares de mártires. Nessa época o cristianismo já estava com mais de 6 milhões de adeptos, então já era uma religião bem maior do que quando começou, sabendo que ele começou quase como uma seita judaica, né? Era conhecido como se fosse só uma ramificação do judaísmo lá na Palestina, e de repente já tinha igreja para tudo quanto é canto, já tinha oficial romano virando cristão, já tinha gente dentro do império sendo cristã, inclusive uma parte da família de Diocleciano mesmo era cristã. Então a gente vê todo esse movimento da religião cristã dentro do Império Romano e vemos essa grande transformação. Daí chega no poder o grande Constantino, que tem uma visão, né, onde ele pinta o símbolo dele, né, que é esse daqui, o cristograma, e supostamente Deus teria falado com ele para ele pintar isso, e isso o levou à vitória. Então a ideia dele era justamente usar o cristianismo como cimento, como base para o império, para erguer todo o seu poder. Daí eu expliquei sobre a questão dos elementos da Trindade ao longo da Bíblia e da Igreja Primitiva, mas a gente não precisa rever isso. Eu quero seguir a partir desse fio. Só vou reler aquele trecho. O próprio Constantino esperava que o cristianismo fosse o cimento que fornecesse unidade ao seu império, e, portanto, precisava de uma igreja em que houvesse um acordo claro naquilo que se referisse à doutrina. Ou seja, a gente vê aqui que, na verdade, se a gente analisar com cuidado, né, Constantino, na realidade, ele não era alguém ignorante, mas ele também não era um expert em teologia. Então, quando as pessoas, por exemplo, falam de que Constantino criou a Trindade, isso não tem algo mais longe da verdade. Que ele não seria nem capaz de formular uma fórmula trinitária certinha, não tinha todo esse desenvolvimento, e ele nem tinha interesse, na verdade. A gente vai ver agora que o interesse real dele na doutrina não era na doutrina em si, mas sim na unidade que ela trazia, né? Porque assim como Paulo fala, né, em Efésios, onde há uma só fé, um só batismo, eles enfatizavam muito esse ponto. A gente viu com o Cipriano de Cartago como que essa ideia da união com a igreja consequentemente levava a união com Deus e união com Cristo. Então se fortalece mais essa ideia do extra... Ai, Jesus, como que é? Extra ecclesia nullam salvatio. Deixa eu pesquisar a frase certinha, que eu não decorei em latim ainda, gente. Perdão. Mas é... Aqui, ó. Extra ecclesiam nulla salus. Isso aí. Falei errado, mas enfim. Fora da igreja não há salvação. Se fortalece mais essa ideia de que a igreja é o caminho para a salvação. Então, e não só a igreja, mas uma igreja unida. Uma igreja coesa, uma igreja que tem uma só fé. Nós vamos ver que Constantino defende muito essa concepção. Então, acelerando aqui, a gente vê toda essa questão dos elementos da Trindade. O ápice do desenvolvimento da Trindade vem com Tertuliano, que explica essa questão da uma substância mais três personas, né, 3 pessoas, e traz esse conceito, que é um diagrama. Daí, isso aqui são aqueles desenhos aí que podem representar a Trindade. Eu, particularmente, gosto bastante desse em forma de triângulo. Acho que a maioria dos cristãos gosta dele, porque, enfim, representa
muito bem essa questão, mas também esse em forma de círculo também é bem interessante, porque acho que traz uma ideia maior de plenitude. A ideia do triângulo, ainda assim, a gente vai ver que traz uma ideia, uma certa ideia de monarquia. É um certo problema do triângulo, para você ver. É tão complicado expressar a trindade que até mesmo algo mais básico como o triângulo já é algo, digamos que impróprio, não é algo perfeito. Nenhuma comparação vai ser perfeita para a trindade, nós sabemos. Mas você vê, colocar o pai em cima, a gente vai ver que esse pequeno ato já poderia ser algo tido como um pouquinho errôneo já, pela concepção trinitária ortodoxa, né? Ortodoxa, eu digo, a nossa concepção padrão. Bom, isso aqui só para a gente relembrar o que a Arius afirmava. Ele afirmava que Cristo não é o verdadeiro Deus, mas ele é Deus, de certa forma, por participação. Então, assim como os testemunhos de Jeová, eu faço essa ligação para ficar um pouco mais claro, né, para a gente, eles assumem que sim, Cristo, de certa forma, pode ser chamado de Deus, no sentido de que ele era um ser muito elevado. Então, eles usam até termos dentro da Bíblia que é algo muito interessante. Existe um salmo, acho que é o Salmo 8, deixa eu só abrir aqui para ter certeza. Se não me engano, é o Salmo 8, que eu acho que eu já comentei em alguma call, sobre aqui, quando fala sobre feitos menores, pouco menores do que Deus, né? Deixa eu só pegar aqui. É o que eles usavam bastante. Sim, é o Salmo 8. É o Salmo 8, né? É isso aí. Ele fala, né? E o filho do homem para... Deixa eu só ler um pouquinho antes, né? Que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Essa palavra é muito importante. Essa palavra, eu vou até abrir aqui no Bible Hub, só pra gente... Vou dar uma de Victor aqui. Deixa eu pegar aqui pra gente ressaltar. Isso aqui é importante porque a gente vai ver como que os arianos, se a gente olhar de maneira geral, parecia que eles estavam mais certos, porque eles focavam bastante numa linguagem bíblica. O que não é completamente errado. O problema é como eles torciam a Bíblia. E a gente vê que isso é muito comum também dentro das seitas. Então, só tomando água aqui, gente. Mas eles não só têm essa questão do apego à Bíblia, né? E não é uma questão simples do solo de escritura como nós temos no protestantismo, mas é um apego à Bíblia justamente para fugir de outras explicações, de outras concepções que podem se opor a ela. Então, quando você pega simplesmente a Bíblia, beleza. Nós sabemos que as escrituras são nossas fonte primordial de doutrina, de autoridade, enfim, tudo que o solo de escritura afirma. Tem, tudo bem. Só que a ideia deles não era apenas essa. A ideia deles era pegar ela e olhar de um ponto de vista muito enviesado. Então eles já abriam ela com a concepção, qual que era a concepção que eles tinham já, né? O povo judeu sempre entendeu Deus como um ser único, como uma única pessoa, e nós temos que manter essa concepção, beleza. Só que eles não buscavam entender que quando Cristo vem para inaugurar a nova aliança, ele também vem para aumentar a perspectiva que as pessoas têm do próprio ser de Deus. Então, justamente ele vem como verbo encarnado justamente para expandir a maneira como elas veem o próprio Deus. E eles não viam muito dessa maneira, eles entendiam que sim, Cristo expandiu nesse sentido, né, de vermos como é que o Salvador vem, de vermos como que existe uma criatura muito elevada, e, enfim, de várias outras maneiras, mas eles não viam como é que a concepção judaica pode ser atrelada à vinda de um Deus que é vero Deus, né, que é completamente Deus. Então, só abrindo aqui, seres celestiais, né? Que ele traduz como anjos. Mas você vê que o termo é Elohim. Esse termo é muito importante, na verdade. Porque na própria NVI, né, por mais que seja uma tradição meio criticada, ele já coloca uma nota de rodapé. Tu fizeste um pouco menor do que Deus. Então o termo para seres celestiais também é um termo usado para Deus. O termo Elohim, né? E que é usado lá em Gênesis 1, versículo 1, e é usado várias vezes ao longo do Antigo Testamento. E é curioso que, assim, apesar de sim ele ser usado várias vezes para Deus e majoritariamente para Deus, existem ocasiões mesmo onde ele não é usado exclusivamente para Deus. Assim como o termo Senhor na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, na última call eu falei que Cristo Jesus é várias vezes se referido como Senhor. Né? Ele várias vezes se equipara como Senhor. Ele não tem problema com isso, claramente porque ele é o próprio Deus. Mas eu estaria errando em dizer que esse termo é apenas exclusivo de Deus. Por exemplo, em Efésios 1:2. Ops. Só abrir aqui o Bible Hub. Não era bem isso que eu queria, né? Só ver. Aqui, ó. Se Kyrios. Eita. Deixa eu abrir outra página, porque não era bem isso que eu esperava.
Queria algo parecido com aquele. Aqui, ó. Só passar. Aqui, ó. Esse Kyrios, por exemplo, ele é muito usado para se referir a Jesus Cristo e ao próprio Senhor Deus Pai, porém ele não é exclusivo de Deus Pai. Eles se apegavam muito nesses pequenos negocinhos. Parece algo pequeno, parece algo assim muito irrelevante, mas a gente vai ver que pequenos trechos se tornavam super negócio. Inclusive a gente vai ver como que parece que um I dividiu toda a igreja. A letra iota, né, que era no grego, dividiu a igreja em inúmeros ramos e criou toda uma controvérsia, toda uma bagunça terrível. Então, ele defendia essa ideia de que Cristo... Ah, gente... É essa aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui. Inclusive, eu ia perguntar se alguém tinha algo a complementar, que eu tô falando meio rápido, né? Deixa eu pegar aqui. Essa aqui. É o I mesmo, né? O nosso equivalente do I. Ah... Deixa eu ver. Eu nem sabia que existia o iota no hebraico. Ah, aqui, ó. O que aprendemos a menor letra hebraica. Interessante. Yod. Essa aqui, né? Interessante. Eu acho que. Mas ele. Mas. Então talvez ele. Numa suposta tradução, né? Talvez essa palavra aqui. É. O homoousios, né, que a gente vai estudar, talvez você usaria o Yod. Interessante. O que era? Ah, é. Ó, Ivanka Trump. Você vê, né? Isso aí é assunto para outras bandas. Mas então poderia ser também um iod, né? Um iota separou toda a igreja. Você vê como é que uma letra faz diferença. E acho que até pelo menos para o povo hebraico, olha, para o povo hebreu, as letras também fazem muita diferença, né? E a gente pode ver isso desde o tetragrama até em outras ocasiões. Então até que isso não é grande novidade. Um pequeno negocinho muda muita coisa. Mas vamos seguir. Por enquanto é só recapitulação, tá, gente? Daí, beleza, ele afirmou essa concepção de que ele não era verdadeiramente Deus, de que o Logos era a criatura mais sublime, a criatura mais elevada, mas, mesmo assim, ainda era uma criatura. Quem entrou aqui? Só pra eu... Ah, e aí, Nicole? A gente já começou aqui a aula? Oi, meus amores. Oi, tudo bem? Tudo bem, podem continuar. Eu vou ficar pouco tempo, mas eu vim mais para dar uma olhadinha mesmo. Fiquem à vontade. Ótimo, ótimo. Fizeste bem. Com certeza, pelo menos a gente tem essa presença. Nem que seja por alguns minutos. Bom, eu gente, amo vocês. Continuem. quando quiser a gente também interromper, pode interromper mesmo, porque às vezes eu vou falando rápido e daí eu acabo me perdendo. Mas pode só ligar o microfone e falar, sem problemas. Eu vou também dar esses períodos para comentar. O assunto de hoje é bem interessante porque o Concílio de Nicéia é muito discutido e muito... Olha, eu diria que é um dos assuntos da história da igreja mais mal entendido, assim, por todos os ramos. Acho que a Lídia entrou agora. Opa, boa noite. Oi, Davi. Alô, boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Agora estamos Agora sim. Opa. Prazer, galera. Top demais. Vou acompanhar aqui. Seja bem-vindo. Muito bom, seja bem-vindo. Isso aí. Muito bom tê-lo conosco. Top, partiu. Demais. Então, eu estava explicando também, Davi, se tiver algo a comentar assim na hora que eu estiver falando, eu vou estar dando esses espaços para as pessoas estarem comentando também, mas pode simplesmente desmutar e comentar. Que a ideia aqui do estudo é mesmo não ser uma aula assim, sabe, só alguém falando certinho, não, é ser uma discussão também, levantar o tema e ir conversando. Por mais que tenha essa questão do slide, tudo isso, o ideal é ser mais um estudo coletivo mesmo.
Bom, Perfeito, gente, pode deixar que eu participo. Assim que, se eu tiver alguma dúvida, eu participo. pode deixar então. Valeu. Bom, gente, continuando aqui, tem essa questão da doutrina do Ário defender uma criatura sublime que, para Atanásio e para o bispo Alexandre, né, especificamente Alexandre nessa época, que era o patriarca de Alexandria, ele que tinha o Ário como presbítero, viu essa heresia terrível que ele estava afirmando e não fez questão de ficar calado. Ele realmente botou a boca no trombone não, no megafone, enfim, não sei a expressão. Ele protestou, não deixou. Trombone, né? Sempre atrapalha a expressão. Botou a boca no trombone e falou contra essa heresia terrível. Bom, uma descrição geral do arianismo poderia ser essa aqui. Eu acho que eu não coloquei no slide, deixa eu ver. Aí, eu coloquei só um trechinho. Exatamente, ele foi lá, deu exposed no Ário, falou todas as verdades, falou, galera, esse cara aqui tá botando uma semente errada na igreja, tá botando um... Nossa, e hoje subiu. Gente que nem devia estar comentando, comentou. Mas uma descrição do arianismo, eu botei só um trechinho ali, né? Deus sempre foi Deus, mas nem sempre foi Pai. Isso aqui, claro, não é uma descrição que eles diriam, né? Eles jamais assumiriam que Deus teria uma característica mutável. Isso também é algo importante. Nessa época, todos, incluindo os que defendiam a Trindade e também os que não defendiam, acreditavam que Deus não mudava. Deus era impassível e imutável. Então, tudo que se afirma de Deus tem que ser eterno. E justamente um ponto que os trinitários usaram bastante era justamente esse. Se Jesus nem sempre existiu, se o Verbo nem sempre existiu, e se o Filho também, né, nem sempre existiu, significa que Deus, Pai, de uma hora não era Pai, e depois, quando ele criou o seu Filho, passou a ser Pai. Então, teve uma certa mudança no seu estado, na sua relação. E, supostamente, a divindade era para ser imutável. Então, foi um argumento bastante forte que eles utilizaram. Continuando, ele disse, nessa descrição geral, né, do arianismo, ele originou o verbo a partir do ex nihilo, ou seja, a partir do nada, como todo o resto da criação de Deus, porém ele não é o verdadeiro verbo de Deus, existindo a partir da sabedoria de Deus e sujeito a mudanças como qualquer criatura racional. Essa descrição é muito parecida, né, novamente, eu vou ressaltar, com a das testemunhas de Jeová. A diferença é que as testemunhas de Jeová, por exemplo, elas entendem que Jesus consegue entender a Deus completamente. Os arianos diziam que o verbo não tinha pleno conhecimento de Deus Pai. Já os testemunhos de Jeová ainda afirmam que ele pode sim ter pleno conhecimento de Deus Pai. Tanto que você vê aqui nesse trecho, o Logos não vê o Pai com perfeição, era uma doutrina ariana. Depois eles mudaram com o tempo, mas originalmente eles acreditavam nisso. E os testemunhos de Jeová hoje creem que Jesus pode ver o Pai com perfeição. Além disso, também, só um outro ponto, é que mesmo que Jesus fosse uma criatura, eles ainda, para os arianos, eles ainda poderiam orar a Deus, a Jesus. Eles só não poderiam adorar a Jesus como adoram a Deus Pai. Então ele ainda poderia receber orações, ainda poderia intermediar orações, mas ele não seria adorado como Deus. Já os testemunhos de Jeová, eles não veem Jesus como Deus, não adoram Jesus, e também não oram para ele. A oração é sempre direcionada a Jeová. Nesse sentido, é só algumas diferenças, mas em geral é bem parecido, tá? Quando a gente descreve o arianismo, é bem parecido com os testemunhos de Jeová e outras seitas não trinitárias. Bom, ele foi condenado no Concílio de Alexandria, em 321, foi exilado, foi expulso da igreja e foi receber auxílio com o Eusébio de Nicomede. E durante 4 anos ele ficou escrevendo várias cartas e buscando apoio entre os outros bispos. Até então, isso aqui era mais uma recapitulação, mas é muito importante de falar de todos esses assuntos, porque vai levar em direta conexão com o assunto de hoje. Alguma dúvida até aqui, gente? Algum comentário? Algo a acrescentar? Tranquilo? Eu tenho, na verdade, uma pergunta. Então, no caso, eles não acreditavam na unidade hipostática de Cristo, é isso? Então, exatamente, também não. Tá certo. Eles não acreditavam na unidade hipostática de Cristo. Tá certo. Ah, tá. Eles acreditavam numa certa união hipostática, é que nessa época eles ainda não estavam discutindo esse termo. Inclusive, a gente vai estudar o concílio sobre essa questão da união hipostática um pouquinho mais para frente. Mas ele acreditava numa certa união hipostática de humano com o Logos. Existia uma certa união hipostática. Só que ela não estava muito bem definida e é bem diferente da nossa, né? Porque a gente afirma claramente o Deus-homem. Essa palavra para eles, para os arianos, né, seria uma heresia completa, porque chamar Jesus de Deus, querendo ou não, é uma heresia para eles, né?
Ah, tá. Não é, porque isso me confundiu um pouquinho, mas eu entendi. É porque eu ainda me confundo um pouco com o termo logs. Mas é isso aí. Sim, não, o termo logos, Ni, ele é muito, assim, interpretado de maneiras diferentes, né? Então, acho que ele confunde bastante pelos contextos onde ele é usado. Né? A gente vê vários teólogos falando dele em vários contextos diferentes, com várias explicações diferentes, várias heresias diferentes, então acaba ficando até difícil categorizar certinho. A própria tradição de verbo, né? Oi? Não sei se alguém ia falar alguma coisa. Ah, tá. E aí, Cauê, tranquilo? Bom, gente, mas continuando nesse assunto do Logos, a própria tradução de verbo é meio questionada por alguns, né? Acho que, se não me engano, Calvino preferia a palavra, acho que era discurso, palavra falada, era alguma coisa assim. Ele achava que era mais ideal. Então você vê que é até difícil traduzir. E parece pequeno, né, novamente, mas são pequenas coisas que fazem diferença. Porque se você fala palavra, às vezes dá um conceito mais passivo, né? Luigi, desculpa te interromper antes de perceberes. Pode. Sou eu, Lilia. Olha, eles oravam a Jesus mesmo não o considerando Deus. Eles então oravam também a Maria? Então, no caso de Maria, era algo mais complicado. A gente não tem confirmação de intercessão de santos nessa época. Então, Exato, assim, era aí que eu queria chegar. Se eles oravam a Jesus como sendo um santo. entendi. Entendes? Porque eles não consideram Jesus como Deus. Então eles consideravam Jesus, se calhar, como um alto santo. Por isso oravam a ele. Assim, eu acho. Eu vou dizer não, porque a gente, se eu dissesse sim, estaria apegando ao conceito de intercessão de santos da católica. E não, era bem diferente. Exato. Nessa época era bem diferente. A gente não tem confirmação de uma concepção de intercessão igual a deles. São pequenos trechos, assim, coisas muito simplórias mesmo. Você vê, por exemplo, uma tumba onde morreu um homem que nem era um homem assim super conhecido, era simplesmente um irmão da igreja, e tem um textinho ali, meio que em memória a ele, né? E falando, ore por nós dos céus, ou coisa assim. Então, assim, são pequenas coisas, algo muito simplório, e a gente não tem uma confirmação de que era algo muito universal orar para os santos nessa época. No máximo. Oi? Foi mal. Pode continuar aí. Estava testando aí. Oi, Cauê! Quanto tempo? Oi, gente, saudade de vocês. Oi, Cauê. Falam. Sempre que eu pela cal. Mano, é faculdade, né? Essa merda aí, ó. Atrapalhando. Estudar não dá futuro, não. Tem que ficar só na Bíblia Tô mesmo. fazendo prova agora, é isso mesmo. A mulher é TikTok. Brincadeira. Continua lá aí, vou ficar quietinho na minha. Não, pode dizer. Quando for pra falar algo assim, um comentário sobre a aula, pode ir à vontade, gente. Sem problemas. Mas só complementando a resposta, Lilia, eu vou dizer que não, por essa questão de que não tinha uma intercessão de santos. Mas, e quanto à questão de Maria, também, muito menos. Agora, a visão cristã de Jesus é uma visão realmente, um ser, assim, bem elevado, mas mais elevado do que todos, então bem diferente de qualquer outro santo. Ok, entendo. Quer dizer, entendo não entendendo, tipo, ok. Eles não tinham intercessão de santos, então eles colocaram praticamente Jesus como o ser superior do qual eles podiam orar, mas não adorar. Nossa, tá certo. Exatamente. É incoerente, eu não consigo imaginar você orando pra alguém que você não adora, né? Pra mim, eu vejo... O que é que essa pessoa pode fazer? É até difícil explicar. Mas é que tá, Vitor, é diferente. É diferente a questão dos católicos, porque para eles ainda falam que é uma intercessão, não uma oração direta, não é um pedido a ele. É assim, como funciona? Exemplo, eu vou falar isso, gente, porque tô na Unisantos, né? Fazer o quê? A gente vê cada coisa. Então, por exemplo, tem um santo lá que ele é santo dos animais. Então, tipo, a pessoa, ela não vai orar por conta do que a pessoa é, mas do que ela pode fazer, entendeu? Tipo, pessoa / sei lá, imagem, entendeu? Tipo assim, uma barganha. Eles estão barganhando, é igual os espíritas, eles barganham.
tipo assim, eu vou ser bom, ou eu vou fazer não sei o que pra, tipo assim, ganhar isso em troca, entendeu? Nunca é uma coisa, tipo, não é o amor santo de Cristo, não é o amor santo do Pai. Eu acho que, tipo, não tem amor igual ao de Deus. Porque tudo que eles veem é uma forma de barganha, né? E pega no ego. É isso. É bem isso. Entendi. É bem isso. E a gente poderia estudar mais sobre a intercessão dos santos, a gente vai falar mais sobre ela um pouco mais pra frente, mas só para concluir mesmo, Lilia, eu peguei aqui um trecho de um cara falando. Os arianos, o que eles entenderam, né? A oração pro Logos era um elemento assim, que tá em inglês, eu não vou saber traduzir esse termo certinho, mas digamos que inescapável da adoração cristã. Então era algo que nem mesmo eles, com todas as heresias que eles fizeram, conseguiram fugir. Então era tão popular, era tão comum você, no mínimo, orar a Jesus Cristo, que tirar isso eles sabiam que não ia dar certo e ninguém ia aceitar de maneira nenhuma. Nem mesmo o próprio Ario chegou a esse ponto. Então, e também pela questão de orar em nome de Cristo, eles deduziam que orar em nome de Cristo, de uma certa maneira, era orar para Cristo também. Eles chegaram. Só que tinha uma certa lógica, mas uma lógica muito quebrada. Concluindo, é isso. É uma lógica muito quebrada e muito, muito falha, na verdade. Entendi, obrigada. Nada, qualquer outra dúvida, pode falar. Manda pra mim. Eu vou mandar aqui, Nicole, não vou nem ousar falar. Coisa você traduz pra mim, por favor. É que a Nicole me chamou aqui no WhatsApp. Unavoidable. Deixa eu só pegar aqui. É algo como inescapável mesmo, é que não dá pra fugir, né? Realmente, e de fato eles não tinham como. Tem várias cartas, assim, tanto de cristãos. Tem até uma carta muito interessante de um funcionário do imperador Trajano que está descrevendo o culto cristão. E fala que eles cantam, fazem hinos de louvor para esse homem chamado Cristo como se fosse Deus. Então ele já. E isso bem antes, isso já era. Nossa, era o que? Anos 105, 110 no máximo. Então você vê que os cristãos já adoravam de fato a Jesus Cristo. Isso é inegável. Os arianos mesmo tentaram fazer tudo isso, mas não podiam negar certas coisas que os cristãos já tinham adotado como prática comum. Mas continuando aqui, só essa questão de Constantino, como eu falei, ele não tinha essa capacidade de formar teologia plenamente, e nem tinha o interesse. Inclusive, para ele, a ideia dele, desde o início, era uma regência de uma única fé, sobre um único soberano e um único império, de fato, coeso, de fato unido. Inclusive, ele mudou a capital para Constantinopla justamente porque Roma já estava defasada. Já estava tendo aquela questão, as primeiras invasões dos bárbaros, já estava tendo essas ameaças, e também o império acho que não era o Império Aquimênida, acho que era o Império Sassânida. Era algum dos impérios persas, e só confirmar o nome certinho, acho que o Aquimênida acho que era de Ciro. Só confirmar o nome. Acho que Império Sassânida mesmo. Eu não coloquei a imagem aqui. É Império Sassânida mesmo. Ele já estava se erguendo, né, naquele pedaço ali, estava se estendendo além do Irã, além desse território. Então, Constantino, com uma lógica bastante clara, ele entendeu que a capital devia ficar mais no Oriente, onde estava tendo toda a rota comercial, onde estava, de fato, a sede administrativa. Então ele começa a construir essa cidade de Constantinopla depois de um tempo já de governo, mas desde o início ele já estava favorecendo o Oriente. Inclusive isso desagradou muito dos bispos ocidentais e muito dos outros prelados também imperiais lá do Ocidente. Constantinopla só vai ficar pronta no ano 330, mas até então Nicomédia, a gente vai ver que Nicomédia era uma cidade muito importante. O próprio amigo de Ario era Eusébio de Nicomédia, e Eusébio de Nicomédia era primo de Constantino. Então tem toda uma ligação aí, muito, de fato, uma ligação muito complexa aí dentro da família dele, dentro desses relacionamentos dele, que vai levar também Constantino a ficar nesse meio termo entre trindade e entre arianismo. A gente vai ver que ele ficou muito pendente aos dois. Tanto que ele fala assim, quando ele tem uma carta que ele escreve para Alexandre e também para o próprio Ario, isso era algo assim muito surpreendente, né? Porque a gente estudou os cristãos sendo perseguidos, de repente o imperador está se contactando diretamente com o cristão. Desde quando o imperador, o supremo líder de todo o Império Romano, se colocaria nessa humilhação de fato um cristão, que até então era um nada, né, no Império Romano. Nessa época estava tendo toda essa mudança, era uma transformação muito grande. Mas ele tem uma carta que ele escreve para Alexandre e para Ario, onde ele diz bem assim: descobrir ser a causa da controvérsia. Cadê?
Descobri ser a causa de caráter verdadeiramente insignificante e totalmente indigna dessa contenda feroz. O que, na verdade, ele diz é que ele imaginava que, no mínimo, seria uma controvérsia, assim, de fato importante, mas ele achou bem, na verdade, bem relevante ficar discutindo sobre esse tema, porque para ele, não, como eu falei, não era relevante, isso não importava. Eles estavam discutindo também, nessa época também, contra a questão dos cismáticos donatistas, que eram uns certos seguidores de Cipriano de Cartago, só que levaram ao extremo algumas ideias dele. A gente estudou um pouquinho de Cipriano, e apesar dele ser a favor de que aqueles que negaram a fé voltassem para a igreja, ele ainda assim tinha uma ideia meio complicada de que aqueles pastores, né, padres, né, eu vou usar o termo padre, gente, mas por favor não associem com um padre da Igreja Católica Romana, tá? É só porque era um termo mais comum já nessa época, então era um termo já mais popularizado. Mas imaginem um pastor, imaginem um sacerdote cristão, um ministro cristão padrão, tá? Enfim, ele tinha essa ideia de que os padres que tinham renunciado à fé anteriormente, ou de que, enfim, a devoção pessoal dos padres, a fé pessoal dos padres, impactava na eficácia dos sacramentos. O que isso quer dizer? Imaginemos que eu me converti ao cristianismo, beleza, aceitei a fé em Cristo Jesus. Só que para eles era muito importante, né, além da fé, a questão do batismo. Claro que a fé é sempre essencial, mas o batismo, estar batizado dentro da igreja era muito importante para eles. Então, beleza, fui lá, me candidatei, fiz o catecismo, fiz o catecúmenos, que nessa época já estava se desenvolvendo, e fui batizado. Só que se o padre que está me batizando não tiver uma fé verdadeira, e pior, se ele tiver negado a fé anteriormente, talvez esse batismo não foi válido. Então preciso ser batizado novamente por outro padre realmente ordenado. Então, essa parece uma questão pequena, mas vai gerar uma controvérsia tremenda. Agostinho vai ficar realmente muito feroz contra esses donatistas, a gente vai estudar melhor quando vermos sobre Agostinho, mas nessa época eles já existiam, pelo menos uma parte deles na África do Norte. E Constantino, ele detestava essa gente justamente pela questão deles serem cismáticos. Qualquer cisma, Constantino estava desprezando completamente. E ele diz bem assim: entre aqueles que eu busquei esperanças de achar um remédio para os erros dos outros, estão em estado necessitado de cura maior do que o deles, se referindo aos donatistas. Então, olha a decepção dele. Ele imaginava que entre os cristãos ele viria o cimento do seu império, na verdade estava vendo, quem sabe, a ruína do seu império. E é justamente isso que deixou ele tão frustrado. Também só uma outra coisa, gente, só para completar, essa ideia de Constantino, eu fiz questão de reforçar, porque alguns cismáticos, alguns sectários vivem dizendo que, não, porque a Trindade foi fundada por Constantino, porque Constantino criou, não basta falar que Constantino criou o domingo como dia de culto, tem que falar que Constantino criou a Trindade, o que é algo absurdo, que é algo totalmente fora do... Nossa, completamente sem sentido. Alguns adventistas dissidentes, inclusive, adventista no início do seu ministério, dizia isso, ela negava o concílio de Nicéia, negava qualquer coisa envolvida com Constantino. Inclusive, isso eu acho que o Victor vai achar interessante. Alguns, eu vi sectários dizerem que a formulação do dogma da Trindade contra Ário marcou oficialmente o surgimento da besta, segundo alguns sectários. Completamente insano você associar a Trindade com a besta de Apocalipse. Bom, continuando aqui, depois da controvérsia com Ário, o bispo Alexandre, né, que havia condenado ele sabia que exilar Ário não seria suficiente, justamente porque ele estava próximo do Eusébio de Nicomédia, que era muito mais influente que o próprio Alexandre. E Ário mesmo era bastante popular, então ele sabia que tinha que ter apoio. Ele foi atrás do bispo de Roma, mas não só ele, foi também atrás de Eustácio de Antioquia, também foi atrás do patriarca de Jerusalém, né, Macário, e também Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é até curioso, porque ele apoia Alexandre não porque ele realmente concorda em todos os pontos com a Trindade. Eusébio de Cesareia, na verdade, era até meio que um ariano enrustido. Mas é interessante ver que nessa época, muitos que apoiam a Trindade, na verdade, apoiam ela com uma dupla intenção. A intenção deles, na verdade, era a mesma de Constantino, era a unidade. Muitos bispos nessa época pagavam um pau tremendo para Constantino, justamente por verem ele como o Messias, como aquele escolhido por Deus para botar o reino de Deus na Terra. Então, tudo que Constantino estava apoiando, eles estavam seguindo também. Então, se Constantino... qualquer semelhança é mera coincidência. Mas você vê que, desde o início, a igreja sempre, quando via líderes que, de certa forma, favoreciam o cristianismo, botava muita confiança neles. E quase colocava eles como um bispo, né? Um ministro de Deus. Isso desde Constantino. É bem interessante, na verdade. Nesse sentido, assim, eu concordo que
não tem como negar que a política de Constantino influenciou no desenvolvimento da Trindade, mas não na forma trinitária, mas sim como ela foi organizada. A Trindade seria desenvolvida de alguma maneira, com Constantino ou não, com o Império Romano sendo cristão ou não, ela seria desenvolvida de alguma maneira. Tanto que a gente viu isso nos outros pais. Agora, essa questão de ter um concílio de Nicéia, de reunir vários bispos, saber a maneira como foi estruturadas, com certeza teve o dedo de Constantino. Isso aí não tem dúvidas. Mas eu faço questão de reforçar aqui de que a doutrina em si é puramente cristã e não vem dessa mentalidade romana ou coisa assim. Também um outro ponto que eu queria ressaltar é de que alguns evangélicos evitaram também, por um certo tempo, usar certas terminologias da Trindade, ou até mesmo defender o Concílio de Nicéia por associar tudo isso com o catolicismo romano. Mas é importante a gente saber também de que nessa época os principais líderes, os principais nomes envolvidos na controvérsia eram orientais, então não tinham nada a ver com Roma. Claro que o bispo romano tinha uma certa participação, né? Coloquei ele Silvestre I, que inclusive é o santo que dá nome à corrida de São Silvestre, lá, a maratona de São Silvestre, que é mega conhecida. É esse Silvestre I. Mas ele tem uma importância, ele acreditava na Trindade, assim como por exemplo, o Papa Calixto também teve importância antes, o Papa Estevão também teve. Prefiro o bispo romano, né? Nessa época, usar o termo Papa parece algo muito grandioso, né? Mas eles tiveram importância, mas não eram os principais líderes. A gente vai ver que está tudo concentrado em Alexandria, está tudo concentrado lá no Oriente, tanto que o maior defensor da Trindade era um oriental. Bom, tentaram solucionar esses problemas depois do Concílio de Alexandria. Como eu falei, entre a condenação de Ário e o Concílio de Nicéia, ele continuou tentando buscar apoio. Teve até, segundo o historiador Sosomeno, teve um concílio em Bitínia, que fez uma encíclica para todos os bispos, pedindo que eles recebessem os arianos novamente, né? Todos aqueles os que seguiram Ário no início deveriam ser recebidos, só que não foi atendido. Inclusive, é muito importante para a gente ver como que os concílios nessa época já existiam, que era algo vindo dos judeus, mas até então eles não tinham autoridade universal. Então, o concílio local poderia proclamar uma coisa, mas o concílio no outro canto poderia falar outra. Isso acontecia bastante. E a gente vê isso acontecendo várias vezes, concílios se anulando, concílios se reformando. Então, o conselheiro de Constantino era o Ósio de Córdoba, né? O Ósio de Córdova, depende da tradução. Ele tenta solucionar, tenta entrar em contato com os bispos, mas é que precisa ter uma forma de organizar todo mundo, né? Lembrando que nessa época não tinha internet, não tinha como falar com todo mundo ao mesmo tempo. Tinha que ter alguma organização presencial, e cada um num canto do Império, o Império Romano sendo enorme, né? Deixa eu só botar no mapa ali. O Império Romano era enorme nessa época. Aqui, ó. Então você imagina bispos lá da Gália tentando se reunir com bispos lá da Alexandria, gente que já tinham cidades lá na Espanha também, né, no território da atual Espanha, tentando se contactar com bispos lá do canto da Palestina. Então, assim, era algo muito complicado. E levava dias e dias para se transportar. Então, fazer um concílio assim, que envolvesse todo mundo, era muito difícil se fosse por iniciativa apenas de algum bispo. E ninguém até então nessa época tinha realmente autoridade suficiente para falar uma coisa e todo mundo obedecer. O Papa não tinha essa autoridade que hoje teria, né, por exemplo. Isso é algo muito importante também para ressaltar. Se ele fosse, como os católicos romanos dizem, né, o Supremo Bispo, então era simplesmente o Papa falar lá, galera, vamos reunir aqui para a gente discutir a Trindade, mas não foi. Quem reuniu foi o imperador. E isso se repetiu várias vezes até o Império Romano cair. Bom, também Constantino não estava nem aí para a Trindade, ele estava tentando matar o marido da meia-irmã dele, que estava competindo com ele, ficou numa guerra tremenda com ele, no final das contas conseguiu matar ele, e só no ano que ele conseguiu derrotar o Licínios, né, que era o cunhado dele, né, digamos assim, foi aí que ele realmente conseguiu parar e se concentrar na parte religiosa. Daí ele se virou para o conselheiro dele, que era esse Ósio, ele está aqui do ladinho, daí ele falou, como é que a gente vai fazer? Ele falou assim, olha, realmente não tem outro jeito, nós precisamos reunir todo mundo. Daí ele meio que decidiu, bom, então, se nós precisamos reunir todo mundo, e os cristãos já fazem concílios, vamos fazer um concílio universal, um concílio ecumênico. E foi aí que se decidiu fazer o concílio de Nicéia. Alguma dúvida, gente, até aqui? Isso aqui é muito importante a gente entender a questão do concílio ecumênico, que vai fazer toda a diferença para a maneira como a Trindade vai ser aceita. Bom, acho que até então está meio bastante claro nesse ponto. Bom, Concílio de Nicéia. Só para explicar um pouquinho a imagem, Constantino está aqui do lado, tá? Ele está com a coroa imperial. Aqui no meio seria o Papa Silvestre, né? Mas ele não tinha esse lugar todo. Esse aqui é porque ele foi feito. Essa pintura foi feita bem depois, né? 1590, então foi feita da perspectiva católico-romana.
E também a vestimenta deles não era exatamente essa, nem todo mundo usava a mitra desse jeito, então assim, claro que está com um certo anacronismo, né, colocar coisas póstumas em algo do passado, mas é só uma ilustração, gente, é só para ter uma ideia mais ou menos como é que poderia ter sido. E era bem mais gente do que isso, tá? Como eu coloquei aqui, eram mais de 300 bispos, foi o maior concílio até então que teve em toda a cristandade. Mas é importante a gente também saber exatamente o que é um concílio ecumênico, né? Antes de saber do concílio de Nicéia. Os concílios ecumênicos, como eu falei, eles são os concílios que envolvem todos os bispos de todos os lugares. Claro que não vai ter como envolver todos os bispos, literalmente, que existem por toda a igreja cristã, porque realmente nem todo mundo consegue ir até o lugar, enfim, tem vários problemas. Mas, no mínimo, ele tem que ter representantes de toda a região, ou representantes de todas as dioceses, ou de todas as metrópoles, enfim, das principais cidades. Tem que ter várias posições de vários lados também, não pode ser um concílio uniforme, né? Senão não tem por que ser um concílio, a ideia do concílio é discutir. Então, se todo mundo já estiver concordando, não tem por que fazer um concílio. São algumas características básicas, né? O concílio surge sempre quando surge alguma heresia, quando tem algum problema administrativo, algum problema litúrgico, às vezes também, como eu coloquei ali também. Um dos motivos também da questão do concílio de Nicéia era a data da Páscoa, que ainda não havia sido decidida. Acho que eu comentei isso no Itacal ou não me lembro. Mas alguns cristãos orientais faziam o jejum da Páscoa, guardavam a Páscoa no mesmo dia que os judeus, que era o dia 14 do mês de Nissan. Está ordenado ali em Levítico, enfim, que os judeus ainda seguiam. Outros cristãos já estavam trazendo para o domingo, trazendo para sexta-feira, para fazer todo o significado que a gente tem hoje. Atualmente, a nossa data, a data que a gente segue da Páscoa, segue o padrão que foi decidido mais ou menos no Concílio de Nicéia. Então, o padrão que a gente segue, dessa coisa de transportar para sexta, na sexta-feira santa, e enfim, cultuar a questão da Páscoa da ressurreição, né, domingo da ressurreição, sempre ser um domingo, né, claro, é algo realmente que foi decidido depois, mais pelos bispos ocidentais. Agora, os bispos orientais até então guardavam o dia 14, que podia cair em dias diferentes, né, então podiam celebrar a Páscoa dependendo do ano e, enfim, dependendo do calendário. Bu, Oi? eu conheci uma moça muito legal, né? E eu conheci uma moça que ela conhecia muito sobre a religião judaica, né? Sobre a questão também do calendário. E, tipo, era muito engraçado, porque a gente conversava, eu conversei com ela exatamente na época da Páscoa. E aí, era muito lindo, porque, tipo, mas era muito engraçado. Tipo, ela, olha, se fosse nos dias de hoje, aí ela começava, não, porque a gente tá na terça naquela época, não, talvez no sábado. E, tipo, ela começava a falar em dias da semana que, tipo, tudo ia acontecendo, sabe? Legal. Era muito engraçado, era muito legal. Tipo, e ela tinha mó cabeça, eu ficava, caramba. Nossa, eu ficaria tudo perdido. Decorar calendário judaico é complicado. Vocês já viram o calendário Assim, judaico? não decorar, mas ela entendia, entendeu? Eu achei isso bem bacana. Ah, sim. Eu já tentei entender, Nicole. Eu tentei já várias vezes tentar, sabe, às vezes marcar, não, tá aí, a gente tá no mês de maio, mas ele estaria no mês tal. Mas sempre me confundo. Que a data, tipo assim, o próprio mês não tem a mesma duração, então confunde muito a nossa cabeça. Isso é algo realmente muito complicado. Mas é legal essas curiosidades dos judeus, porque querendo ou não impacta na gente, né? Apesar da gente ter esse legado cristão, a gente ainda mantém muito da parte judaica. E também para ler a Bíblia, né? Saber de que dia eles estão falando. Às vezes fala de dias na Bíblia que a gente não tem muita noção, né? Do mês e tal. Entendeu o espaço de tempo, né, do Pentateuco. Exatamente. Isso é algo que me complicou bastante. Compreender quanto tempo passa de uma coisa para outra dentro da perspectiva judaica é meio complicado. Mas bem interessante isso. Inclusive, isso modificou bastante as discussões quanto à questão da Páscoa, né? Eles falavam que tinham que manter o calendário judaico como era, que era o povo escolhido de Deus e tudo mais, e outros diziam que não, que tinham que ter significado cristão. Enfim, mas era uma questão até que menor, né? Foi até que mais fácil solucionar isso do que a Trindade. Mas era algo interessante, a gente vê que não era só para pontos apenas da doutrina maior, né? Eram pontos também menores. Tem outras questões também de eunucos, por exemplo, virarem bispos, isso era algo importante para pessoas como Orígenes, né, que a gente já falou dele, que ele acabou se autocastrando por uma questão de devoção na cabeça dele, e o povo nessa época decidiu não, eunucos não devem... Se eles foram eunucos por questão, não por vontade própria, eles podem ser bispos, mas se alguém se realizar esse tipo de ato, não deve virar bispo, justamente para desestimular esse tipo de atitude. Nessa época tinha muitos cristãos realmente com a cabeça fora da casinha,
Então eles tinham umas ideias meio malucas. Então era muito importante eles tomarem essas decisões. Algo que pra gente hoje é irrelevante, né? Mas pra eles fazia muita diferença. Bom, mas continuando sobre os concílios ecumênicos. Os protestantes, em geral, aceitam os 4 primeiros, que são o de Niceia, o de Constantinopla, o de Éfeso e o de Calcedônia. E eu particularmente concordo com todos eles, com tudo que eles decidiram, pelo menos as bases principais. E acho que a maioria dos protestantes tradicionais, né, os reformados, luteranos, anglicanos, metodistas, até batistas também, em geral aceitam os concílios. Com algumas ressalvas, com algumas questões de linguagem, alguns pontos, porque para nós também eles não são infalíveis, não é porque é um concílio ecumênico que é infalível, diferente para a Igreja Católica e para a Igreja Ortodoxa. Daí que eu coloquei também os ortodoxos aceitam os 7 primeiros, né, que adicionam Constantinopla II, Constantinopla III e o Nicéia II. Esses dois especificamente são bem rejeitados por grande parte dos evangélicos por tratarem da questão de veneração de imagens, especificamente o Nicéia II. Foi ali que foi estipulado de que imagens de Deus, pelo menos de Jesus Cristo, né, de Deus Pai ainda era meio discutido, mas mais de Jesus Cristo poderiam ser utilizadas na igreja, imagens de Maria também poderiam ser utilizadas na igreja, e elas poderiam também ser veneradas, ou seja, você poderia beijar uma imagem, você poderia se prestar diante de uma imagem, e justamente por elas serem portas dos céus, né, como dizem eles. Então, isso aqui os protestantes, em geral, costumam rejeitar, apesar de alguns anglicanos ainda aceitarem até o Nicéia II. Mas aí já é mais discutido. Em geral, a gente aceita só os 4 primeiros. Já alguns evangélicos mais radicais rejeitam todos, apesar de aceitar a Trindade. Eu acho meio incoerente você aceitar a Trindade e rejeitar a Nicéia, porque foi meio que ali que foi decidido tudo, de maneira geral, né? E também Constantinopla e outras coisas. Mas também porque tem problema com a questão, principalmente, de Calcedônia, que proclamou Maria como mãe de Deus. Isso é algo que a gente vai estudar mais pra frente, é um pouco mais complicado, mas os protestantes, em geral, aceitam esse termo, assim como os católicos romanos. Os católicos romanos aceitam muito mais, tá? Essa aqui é a lista total de concílios que os católicos aceitam. São 21. O mais recente foi o Vaticano II, foi realizado entre 1962 e 1965. Essa é uma imagem do Vaticano II. Inclusive foi esse aqui um dos concílios mais revolucionários de toda a igreja. Um concílio muito famoso também é o Concílio de Trento, que condenou os protestantes. Então, para os católicos romanos, o concílio ecumênico ele é infalível. Tudo que o concílio ecumênico determinar é, de fato, parte da tradição da igreja, e sendo parte da tradição da igreja, ele é igual à Bíblia. Então, assim, tanto para os católicos romanos quanto para os ortodoxos, os concílios são iguais em autoridade do que as escrituras, porque todos eles fazem parte da tradição da igreja, tanto as escrituras quanto o concílio. Já para nós, o concílio tem que estar de acordo com as escrituras. Tudo que foi decidido tem que estar debaixo da Bíblia. Basicamente isso. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma questão sobre concílio ecumênico, sobre... Acho que é meio claro, né? Continuar. Então, beleza. Algo muito interessante também é que foi... Oi? Não sei quem tinha falado. Bom. Foi a Lídia, mas acho que ela ficou sem som agora. Ah, entendi. Ela tá desmutada. Agora mutou. Pode voltar, linda. Você mesmo. Estão me ouvindo ou não? Tá um áudio bem... Um bocadinho mal. Mas podes falar. Eu tô com o fone da Bluetooth. Eu tô fazendo umas coisas aqui. Ai, misericórdia, amiga. Tá difícil. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu tô entendendo, Versão mas mulher. com dificuldade. Tira os fones, mulher. Oi? Eu acho que ela tá no momento de desconectar os fones, maybe. Talvez. Desconectei. Agora vocês estão me ouvindo? Agora tá bom. Muito melhor. Agora sim, meu amor. Misericórdia, galera. Pode falar. Chuta. Ô, Lu, então aquele cara que se automutilou, que tu deu a última aula dos padres, acho que foi latinos, então ele não é considerado um bispo? Não. Ele não era bispo. Ele não poderia nem ser. Nessa época eles já usaram como argumento. Justamente para que as pessoas não se mutilassem. Tanto que por isso que Orígenes, por exemplo, além de outras questões, né, de que ele era meio herege, mas ele não é conhecido como São Orígenes, por exemplo. Ele não virou santo porque, de certa forma, estava fora da igreja como um todo, né?
Beleza, era só essa dúvida mesmo. Obrigada. Nada, qualquer outra dúvida. Isso aqui também, gente, são os papas que estavam na época dos concílios, né? Mas, como falei, também é importante lembrar que os bispos romanos tinham importância, mas não eram fundamentais na organização do concílio. Algo muito curioso também é que para muitos bispos foi bizarro, foi o fato do imperador romano pagar tudo para eles. Pagou o transporte, pagou os cavalos, as carruagens, hospedagem, alimentação. Eles foram tratados como se fossem, assim, realmente convidados especiais do imperador. Foram levados lá para o palácio e tudo que eles quisessem estava na mão. Ficaram lá meses na cidade e o imperador estava pagando tudo com dinheiro do império. Tiveram que gastar uma moeda para ir até lá, o que era bem diferente do que acontecia antes, né? Eles tinham que dar um negócio enorme a pé, tirar do próprio bolso para conseguir se encontrar, para conseguir, enfim, sustentar tudo. A partir de agora o imperador estava bancando tudo, então para eles foi uma maravilha. Foi muito mais fácil as pessoas se reunirem. A própria cidade que foi decidida, né, Niceia, era justamente o ponto que era de fácil acesso para todo mundo. Então, o Constantino, talvez uma das poucas vezes, ele realmente pensou nos ocidentais, não ficou pensando só no Oriente. Ele quis realmente que todos se reunissem, até mesmo os mais distantes. O próprio Ósio mesmo, ele vinha lá da Espanha, né? Córdoba é uma cidade espanhola, então ele veio de bem longe e, enfim, conseguiu se encontrar com todo mundo. Enfim, os bispos mais conhecidos do lado latino, né, do lado ocidental, seriam o próprio Ósio, que eu falei, Ceciliano de Cartago, que era o sucessor do mesmo patriarcado de Cartago também, igual o Cipriano. Os prelados do bispo romano, Vítor e Vicentius, e mais alguns. Mas, de maneira geral, o Ocidente não teve uma presença tão forte. Os mais realmente notáveis, deixa eu só ver. Tá mais pra frente. Mas, eu achei que tinha colocado a lista, mas enfim, era outra lista. Os mais notáveis mesmo eram os do Oriente, né? Nicolau de Mira, Eusébio de Cesareia, Eusébio de Nicomédia, Macário de Jerusalém, Eustácio de Antioquia, Alexandre de Alexandria, enfim, esses eram os mais relevantes. Eram ao todo 318 bispos, apesar de alguns contestarem, mas em geral acreditam que sejam 318, porque o próprio Atanásio, que era um diácono que veio junto com Alexandre para auxiliar ele no concílio, registrou sendo 318 bispos. Então é bem difícil, não teria motivo para ele mentir o número de pessoas, né? Não tem muito porquê. Alguns dizem que era 290, 300, mas aí é meio relevante. De maneira geral, eram 290 bispos ortodoxos, ou seja, bispos que de alguma maneira concordavam com a Trindade, né? E 28 arianos. É uma diferença assim muito absurda, né? Quase de 10 vezes mais. Só que a gente vai ver que, mesmo eles sendo bem menores, a influência deles podia ser bem maior do que de muitos arianos. De muitos ortodoxos, né? Inclusive, o próprio bispo de Niceia, que é chamado Teógono, ele era ariano. Isso fez uma diferença muito grande, né? Se você estava fazendo um concílio na própria cidade ali, e o bispo daquela cidade tinha uma relevância, né? Teógono de Niceia tinha uma relevância ali dentro, e ele é ariano, que não, a vontade dele acaba pendendo para a vontade de outros seguidores, de outros... enfim, de outras pessoas que estavam meio no meio termo, né? Naquela questão de decidir de um lado, certo, a Trindade faz sentido, mas por outro lado, o argumento ariano de ficar só na Bíblia, também de manter a unidade de Deus, também faz sentido. Então, ficava muito nesse em cima do muro, e a própria presença de Teógono de Niceia, de Eusébio de Nicomédia, que eu já falei, era bastante influente, né, o próprio primo de Constantino, fez grande diferença. E Ari também tinha uma ótima dialética, um ótimo discurso. Existe uma discussão se Ario estava no Concílio de Niceia ou não. A gente não sabe ao certo, porque a própria discussão do Concílio de Niceia não foi muito bem registrada. A gente não tem detalhes claros do que realmente foi discutido ali. A gente tem coisas póstumas, mas assim, algo, por exemplo, como aconteceu nos próximos concílios, né? Sessão tal, e aí escrevia, né? Um escriba colocava o que foi discutido e as conclusões. A gente não tem isso certinho, a gente tem os cânones póstumos. Então fica meio difícil saber como é que aconteceu realmente a discussão. Mas a gente crê que Ario estava ali, ou no mínimo ele tinha algum representante para dizer o que ele queria, né? Que não faria sentido eles condenarem Ario sem ter pelo menos alguém para falar a vontade dele. Bom, o concílio foi convocado em maio, né? Mas ele só realmente começou em junho. E Constantino chegou da maneira mais pomposa possível. Chegou com vestes cheias de ouro, com detalhes de pedras preciosas, querendo se achar realmente o dono da parada, porque ele queria reforçar essa ideia de que ele era a ligação entre o povo e Deus. Ele era o supremo bispo ali e estava acima de geral. Então, ele sentou num trono especial, ele estava ali no lugar um lugar mais notável que todos os outros bispos.
ele queria mostrar que ele era quem estava realmente mediando toda aquela discussão. Então, o seu local privilegiado, de fato, apontava essa ideia dele como chefe da igreja, né? Ele queria mostrar essa concepção. É que não dá para ver muito claramente. Esse aqui é Constantino também, tá? Você vê que ele também tá com a auréola, né? A questão do... Ai, Jesus, esqueci a palavra certinha. Acho que é auréola mesmo. Mas esse brilho atrás, porque pros ortodoxos ele também é santo, tá? Constantino também foi santificado depois. E você vê aqui que ele tem uma veste toda diferente dos bispos, uma veste toda incrustada com diamantes e tudo. E ele no centro da Bíblia, né? Que era para ser o fundamento de toda a discussão. Bom, os ensinamentos arianos... Gente, alguma dúvida até aqui? Não sei se eu estou falando também rápido. Tá tranquilo? Beleza, gente. Os bispos arianos, quando eles foram escrever a doutrina deles, tem um relato póstumo que diz que os erros foram tão patentes, foram tão gritantes para os outros, que eles, numa onda de indignação, tamparam os ouvidos e começaram realmente a negar, assim, realmente protestar contra aqueles ensinamentos tão heréticos e, de fato, como diz o texto aqui, sacudiu todos aqueles homens fervorosos. Esse texto é do livro A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Tá, inclusive no PDF que eu vou disponibilizar para vocês analisarem depois. Inclusive, um dos bispos que mais se revoltou contra os ensinamentos arianos, eu não coloquei aqui no slide, então eu vou abrir separado, foi o bispo Nicolau de Mira. Existe uma certa... É meio lendário, mas é muito provável que tenha acontecido. De que Nicolau de Mira ficou tão enfurecido contra a doutrina de Ari e de seus seguidores, que pegou e simplesmente meteu um tapa na cara dele, de tanta raiva que ele ficou. Eu sou esse cara! Nossa, eu faria a mesma coisa. Eu não suportaria ouvir esse cara falando, sério. Ele falando, não, porque Jesus não é Deus e tudo mais, e Deus Pai nem sempre foi pai, esse tipo de coisa. Ele simplesmente levantou e meteu o tapa, sabe, cala a boca e fica na sua. Então isso gerou um escândalo tremendo, todo mundo ficou assim, chocado com a situação, muita gente também queria já sair na mão, já tava uma briga tremenda, um bafafá pra cá, gente discutindo, berrando com o outro, e, nossa, virou um caos. Aí Constantino, ele tava ali no meio justamente pra botar ordem, então ele virou meio que o juiz, né, pegou tipo um martelinho lá e falou, não, gente, vamos acalmar os ânimos, relaxem, a gente tá aqui pra discutir com pessoas maduras, né. E Nicolau de Mira, inclusive, foi preso por causa disso. Ele quase foi destituído do seu cargo por dar um tapa nele, mas ele estava certo no final. Nicolau de Mira não estava correto na sua atitude. Foi preso? Ele foi preso, e acharam que ele foi muito violento. Nossa, cara. É coisa de gente que começa com Nico, entendeu? É normal. Aí, ó. Teu xará aí, Nicole. Mas tá certo. A gente tem que bater mesmo. Brincadeira, gente. Mas ele realmente deu um tapa em Ario. Inclusive, gente, eu esqueci de falar. Nicolau de Mira é o Papai Noel, tá? O Papai Noel é baseado nele. Isso aqui é engraçado até. O Papai Noel é baseado num cara que bateu num herege. Continuando. Por isso que o Papai Noel dá carvão pras pessoas malvadas. É isso aí. Gente, eu não gosto do Papai Noel, então, por favor, próximo assunto. Ele tem a lista dos meninos malvados. Mas isso Ai, acontecia, Lídia, porque o Nicolau de Mira também dava moeda para as crianças. Daí surgiu essa lenda de que ele dava carvão para as crianças que eram desobedientes. Mas aí a gente não sabe se é verdade ou não, né? Mas que ele dá um tapa em Ario, eu espero que seja verdade. É aquele tipo de coisa que a gente torce para que seja verdade, que eu queria que mesmo que ele apanhasse. Continuando. Como eu falei, mesmo que eles fossem minoria, tinha um perigo real pela questão da influência deles. E eles também insistiam bastante nessa questão da linguagem apenas bíblica. Um termo que eles insistiam bastante, vou até abrir aqui, é o termo monogênes, né, em grego. Que seria unigênito. O texto mega conhecido que todo cristão que se preze conhece, né, João 3,16, diz bem claramente: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Inclusive, uma outra tradução para unigênito talvez seja filho único. E eles focavam bastante nessa questão de unigênito como sendo o único, de fato, filho que Deus gerou. E eles associavam, né? Peraí, se Deus está gerando, ele tem uma procedência. Então, de alguma maneira, Cristo procede do Pai.
E essa procedência não pode ser completa igual de quem ele procede. É meio confuso, mas digamos que aquilo que está procedendo tem que ser maior do que o resultado, né? A substância do produto não pode ser idêntica do originário, digamos assim. Por mais próximo que ela seja, ela nunca vai ser completamente idêntica. Ela pode ser semelhante, mas não vai ser igual. E assim, tem um certo sentido na lógica visível, né? Por exemplo, você imagina a lógica biológica, né? Supondo que um filho real, ele é parecido com seu pai, com sua mãe, mas ele não é completamente idêntico. E quando a gente fala que ele é semelhante, ele é exatamente isso, ele é parecido. Ele não é uma cópia exata, ele não é um clone, né, do pai ou da mãe. Ele possui essas características, mas não é completamente. Eles ambos são humanos, certo? Ambos têm essa característica da humanidade, que é comum a eles, mas eles não são idênticos. Tanto que, inclusive, essa questão de ambos serem humanos, né, dessa questão de usar pessoas para comparar, vai ser usada por outros teólogos. Eles vão usar esses argumentos de que certas pessoas podem ser tão próximas que podem ser tratadas como se fossem uma só. E, no final das contas, todos elas são humanas, ou seja, compartilham da mesma substância. Então, por mais uma coisa que os arianos não seguiram nessa consequência lógica, por mais que Cristo, tudo bem, imaginemos que Cristo não fosse igual ao Pai. De alguma maneira, ele teria que ter a substância da divindade nele. Os arianos negavam qualquer forma de substância divina. Era uma substância que pode ser chamada divina, mas não é divina igual ao Pai. É meio confuso. E também é até difícil explicar porque eles se dividiam entre si. Então, alguns diziam que sim, poderia ser uma substância divina, mas no final das contas não é a mesma substância divina que o Pai tem. E no final das contas eles estavam completamente errados, porque a geração do pai para o filho tem uma lógica de honra, não é de biologia, né? Então, eles têm uma essência tão sublime e elevada, e o processo é tão eternal e permanente, tão, de fato, transcendental, de que não há qualquer degradação, não há qualquer diminuição na essência do pai para o filho. Na verdade, há uma equidade essencial. E por isso nós podemos dizer que o filho é consubstancial ao pai. Ou seja, ele é homoousios com o pai. Esse termo foi o que gerou toda a controvérsia. Porque o que acontece, né? Lá no Sino de Antioquia, no ano 267, eles condenaram a heresia do modalismo, que a gente já estudou com Tertuliano. Era aquela heresia de que o pai e o filho são a mesma pessoa, né? Então, quem está encarnando em Jesus, na verdade, é o próprio pai. O pai que encarnou em Maria, o pai que sofreu, e era uma heresia terrível. Então, os bispos lá de Antioquia condenaram e falaram que não. Jesus, em relação ao pai, possui uma substância semelhante, É sem noção isso aí. Pra quem ele tá orando? Ele tá orando pra si mesmo? Não, realmente. Essa é uma heresia que é difícil você ver alguém sustentando isso hoje. Mas tinha gente que sustentava nessa época. Não, mas é verdade, eu tava lendo João 6 e realmente fala isso, tipo, não teve muito nexo. Nossa, é verdade. Várias frases de Jesus e João deixam claríssimo de que ele e o pai são pessoas diferentes. No mínimo, eles têm alguma independência, né? E, inclusive, é tão sem nexo, o Vitor e Lídia também, de que os bispos em geral temiam mais essa heresia, achavam que essa heresia era mais absurda do que o arianismo. Então, assim, digamos que ambos estão errados, mas se fosse para ficar com um, eles preferiam o arianismo. E isso foi o que complicou bastante. Os bispos não estavam tomando uma posição firme. Beleza, o modalismo tá errado. O modalismo é essa heresia, né, que a gente falou. Mas o arianismo também tá errado. Não é porque um tá errado que o oposto tá necessariamente certo. Tem que ter uma explicação mais correta. E é isso que gerou tanta confusão. Definir o que é certo ou errado pra gente é fácil hoje, né? Hoje a gente já tem todo o desenvolvimento, mas nessa época era muito difícil ter certeza. É difícil buscar a iluminação do Espírito Santo. Mesmo que nós de fato cremos que o Espírito Santo guiou o desenvolvimento da Trindade, que é uma doutrina bíblica, não era difícil para eles entender todas essas questões, né? E como a gente viu, né, é muito mais anexo crer que o pai era o filho do que crer que o filho era inferior ao pai. Então, os arianos, querendo ou não, tinham argumentos, pelo menos aparentemente, mais lógicos. Continuando, só com essa questão do termo, ninguém sabe exatamente quem propôs esse termo. Justo Gonzalez vai dizer que provavelmente foi Constantino que sugeriu esse termo. Já a Enciclopédia Católica vai dizer que foi Oso de Córdoba. Bruce Shelley também vai dizer que foi Oso de Córdoba. Mas ninguém sabe exatamente quem que propôs. Alguns dizem que foi Atanásio. Mas de alguma maneira, alguém propôs ali que, não, em vez de homoiousios, né, com esse izinho aqui, que é aquilo que eu falei do iota, Vitor. Um iotinha fez toda a diferença, né? Um izinho fez toda a... mudou completamente o sentido da palavra. Em vez desse izinho aqui no meio, tem que ser simplesmente homoousios. Porque esse i torna completamente diferente. Homoi é semelhante. Homo é idêntico, tanto que homogêneo é unidade, né? É uma massa una, né, digamos assim.
outros termos, né? Nossa. É por isso que a Bíblia até diz que. Oh, estão a ouvir? Eu tô ouvindo sim. Eu estou a ver aqui uma coisa de desconexão. É por isso que a Bíblia até diz que não se deve mexer nem num til. Porque é exatamente isso. Exatamente. Aqui das escrituras, mas pode se aplicar essa lógica. Um tiozinho, né? Uma letrinha faz diferença. Caramba, amiga! Nossa, real! Estás a ver? É isso mesmo. Ótima conexão, Lilia. Ótima conexão. Mas vocês veem, uma letrinha faz toda a diferença, mais no grego. E aí acabou dividindo em dois partidos, os chamados homoousianos e os homoiousianos. E, inclusive, né, depois de um tempo, Edward Gibbon vai dizer que os cristãos estavam praticamente se matando simplesmente por causa de uma letra. Mas o grande erro de Gibbon, que era bastante cético, e de outros, quando vão citar meio que com cinismo essa questão, é de que eles não entendem que a diferença não era apenas técnica, não era apenas uma terminologia, era uma diferença na salvação. O que tanto importava para os bispos, para Atanásio, para Alexandre e para outros bispos trinitários, é de que qualquer um que omitisse a divindade de Jesus, de Deus Pai, né? Ninguém omitia essa questão, mas qualquer um que omitisse a divindade de alguma dessas pessoas estaria negando o ser de Deus como um todo. Estaria, na verdade, rejeitando toda a salvação. A gente só é salvo de verdade se Cristo Jesus for realmente Deus e realmente homem. Para ele poder realmente redimir. Aí, isso aí a gente também viu na call do Blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente falou disso aí. Exatamente. Negar o Espírito Santo seria negar a Deus também, né? É isso que você quer dizer? Alô? Oi? É comigo? Oi? É. Desculpa. Você disse que vocês falaram disso na causa da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas no sentido de que negar o Espírito Santo também é negar a Deus? Isso, porque se você tem o Espírito Santo, você confessa que Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Tipo, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você negar isso, que ele é Filho de Deus. Ai, nossa, legal. Perfeito. Na verdade, eu não sei dizer se historicamente eles usaram esse argumento, mas seria um bom argumento para eles, na verdade. Usar essa conexão da blasfêmia do Espírito Santo. Se não me engano, acho que Atanásio veio usar. Tem um texto dele que ele deixa transparecer isso, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas, basicamente, isso, para ele redimir, estabelecer essa reconciliação entre a humanidade soberana e divinizar, lembrando, né, que o conceito de divinização nada mais é do que transportar a nossa iniquidade, né, tirar a nossa iniquidade, que foi assumida por Cristo Jesus lá na cruz, e transmitir a nós a própria divindade, a própria imortalidade, a própria santidade, é, de fato, o processo da salvação. E assim, ele nos capacita para realizarmos os sacrifícios espirituais agradáveis, para que nós possamos ser contados como filhos de Deus, para que nós possamos ser contados de fato como co-herdeiros de Cristo Jesus. Então ele precisa ser Deus e precisa ser homem. No passado, a igreja lutou para definir Cristo como homem, com os gnósticos e com todas aquelas questões que a gente já viu. Ela lutou para definir a encarnação, e agora está lutando para definir a divindade. Acho muito bela essa conexão de como que defender de fato o caráter pleno de Jesus Cristo é algo muito essencial para a igreja. É o que tomou todos os esforços dos bispos. Mostra a centralidade de Cristo Jesus não só nas escrituras, mas em toda a história. Acho que realmente é algo que me impacta bastante. Mas continuando, gente, nessa questão da terminologia, né? Qualquer que tenha sido a origem do termo, ele acabou se tornando uma marca da ortodoxia e da visão trinitária, né? Todo aquele que defende o homoousios defende a trindade. A conclusão deles foi: Cristo, então, ele de fato é monogênese, de fato ele é unigênito, mas Gente, ele desculpa interromper, desculpa, Lu. Eu vou ter que sair. Porque Tranquilo. por causa da prova e tal. Eu tentei até ficar um pouquinho, mas realmente não vai dar. Amo muito a vida de vocês, tá? Desculpa mesmo tá saindo agora e ter dado umas saídas. sempre Boa bom, né? prova, meu amor. Beijo. Obrigada, galera. Beijinho. Tchau, beijo. Beijo, fica com Deus. Seja vencido. Então, a conclusão foi mais ou menos essa. De que Cristo de fato é gerado, mas não criado. Inclusive isso gerou uma nossa, confusão tremenda na minha cabeça. Eu não consegui entender como é que alguém pode ser gerado e não criado. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor. De fato, Cristo foi gerado e não criado. Ele é detentor da mesma substância, essência e ser do Pai. Ele é de fato consubstancial. Defender o termo homoiousios é defender, na verdade, que Cristo é parcialmente Deus. E alguém parcialmente Deus, na verdade, parcialmente salva, né? Digamos assim.
trazendo à tona os argumentos de Irineu, né? Assim como ele dizia que Cristo ser parcialmente homem, ou não ser completamente homem, ou enfim, qualquer coisa dessa forma semelhante, tornaria a salvação também parcial. Negar a divindade, tornar a divindade dele parcial, seria tornar a nossa salvação incompleta, seria parar na metade do caminho. Então, ele de fato precisa ser plenamente, completamente Deus. A gente tem o credo niceno como a principal definição do Concílio de Nicéia. E também falar que ele que é parcial seria contra, tipo, Deus é imparcial, né? Se tu vai ver lá em Tiago, eu não sei, mas com certeza ele é Indivisível, né? completo. Isso. Exatamente. A gente tem que entender a Pô, unidade. mas se nem Jesus dava-nos a salvação inteira, então quem é que nos iria salvar? Exatamente. Então, perdi O quê? Eles estavam perdidos, desculpa. Exatamente. Não, e outra coisa, Lília, o que revoltou tanto eles aqui, falaram, peraí, então, por séculos, isso quer dizer, né, que a gente adorou a Jesus, que a gente orou para Jesus, que a gente morreu por Jesus, e no final das contas a gente tá morrendo por uma criatura, tá adorando uma criatura, tá sendo salvo por uma criatura, sabe, é algo absurdo. A gente é salvo por próprio Deus. A grande riqueza do sacrifício é o Deus se encarnando, é o Deus sendo crucificado, é o Deus sendo hostilizado, sabe? É o sofrer do próprio ser divino. Essa é a grande magnificência, né, da crucificação. Agora, se você botar simplesmente ser uma criatura, então tudo se torna meio parcial, tudo se torna meio relativo. E você reduz toda essa grandiosidade do cristianismo. Então, eles estavam completamente certos em se apegar fortemente a isso. O credo niceno ele é adotado por todas as igrejas, de maneira geral. Qualquer igreja verdadeira que você olha e fala, não, isso é uma igreja, ele adota o credo niceno. Isso é indispensável. Também para você ser considerado cristão. Inclusive, acho que até tá no nosso... Sempre esse slide depois? Posso passar sim, gente. Acho que inclusive tá no nosso Discord. Ah, não, tá o credo dos apóstolos. Mas até eu colocaria também, se estavam todos de acordo com o credo dos apóstolos e o credo niceno. Porque, desculpa, mas não quero ninguém anti-trinitário aqui nessa call, não. Deus me livre de ter alguém nega a trindade. Então eu adicionaria o credo niceno para que nós sejamos considerados de fato aqui no grupo. E ele diz claramente isso, né? Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito no Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão nos céus ou na terra, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, o que antes que fosse gerado ele não existia, o que ele foi criado daquilo que não existia, o que ele de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura, ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falem assim são anatematizados, amaldiçoados pela Igreja Católica. Esse é o credo niceno. E ele acabou virando a principal regra de fé para todos os cristãos, de fato, se confessam ortodoxos. Nós adoramos o único Deus em trindade, a trindade e unidade. Todas as pessoas da trindade são coeternas e iguais em majestade. Não se pode confundir as pessoas nem dividir a sua substância. E, de fato, eles preferiram admitir que isso é um mistério. Claro que isso não explica completamente a trindade, mas melhor manter como mistério, pelo menos, sem ir além da heresia, né, do que, de fato, cometer uma blasfêmia contra Deus. Uma curiosidade também é que a gente vê que o Espírito Santo não é falado que nem Deus Pai e Jesus Cristo. Ele só fala ele no Espírito Santo. Isso que, na verdade, vai ser um grande problema. O próximo concílio de Constantinopla vai tentar resolver essa falha do credo niceno. Bom, ele não é perfeito. Falta uma certa distinção clara das pessoas de Deus. Ele não deixa claramente não deixa muito explícito de que essas três pessoas são distintas umas das outras. Então, o que foi muito complicado para as pessoas aceitarem, né, como a gente falou do modalismo, era muito complicado para eles aceitarem essa heresia. Inclusive, o próprio Marcelo de Ancira, que era um modalista, já tinha usado o termo homoousios, né, da mesma substância ou consubstancial. Então falaram, não, no final das contas o modalismo venceu. E aí isso foi um grande problema. Oi? Uma questão. Esse credo, eu só sabia desse credo só pela metade. Ainda hoje utiliza-se o credo todo pela Igreja Católica? Ou seja, universal? Como assim, o termo Igreja Católica? Não. Eu, vinda da Igreja Católica, eu só soube desse credo pela metade, até o Espírito Santo. Agora o resto,
Eu me pergunto se isso foi esquecido, foi deixado, ou se ele ainda existe por inteiro. Eu acho que Entendes? é pelo fato de que, na verdade, esse credo que eu tô mostrando é do Niceno apenas. O que a gente conhece geralmente como credo niceno é, na verdade, o Niceno Constantinopolitano. Daí, deixa eu só abrir aqui ele. Talvez seja por isso que a gente não costuma ver ele inteiro. Deixa eu só abrir aqui. É porque o final do Niceno Constantinopolitano, ô Lilia, é: e na Igreja Una, Santa e Católica Apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Amém. Eu terminaria Sim. dessa forma. Ou seja, eles retiraram a última parte, Sim. que é para Mas o não tornar mais curto e mais sucinto, para não haver confusão, não entendi. É? Mas a Exatamente. última parte explica exatamente a contrariedade daquilo que era errado. É porque. Já falei Tipo, só não agora. deixa dúvida, sabes? Não deixa dúvida. Jesus, ele não foi criado, tipo, não foi uma invenção, tipo, entendes? É estranho terem retirado essa última parte. Olha, eu diria assim que, de fato, eu achei uma parte importante, mas que o que mudou também, porque o cara lançando um Constantinopolitano já estava sendo feito não só como um cânone, né? Não só como resultado do concílio, mas de fato para ser decorado, que nem o credo apostólico. É para ser uma regra de fé. Até então, o credo niceno ele foi usado como regra de fé, mas não era a intenção original dele não era essa. Era só responder os arianos. Então, por exemplo, esse final, apesar dele ser importante para a perspectiva de concílio, para a perspectiva de credo, não faz muito sentido, porque imagina eu recitando o credo. Todos aqueles que falem assim são automatizados da Igreja Católica. Sabe? Tipo, faz sentido, mas não tem uma lógica muito clara, entendeu? É mais pro. Isso aqui parece mais algo de concílio mesmo, de uma autoridade guiando. Sabe o Concílio de Jerusalém? Basicamente assim. Se você vê, o Concílio de Jerusalém ele termina de uma maneira, mas quando eles vão endereçar para as pessoas, eles endereçam de uma maneira diferente. Então, é basicamente isso. O Niceno Constantinopolitano ele reformou o credo niceno para adicionar a doutrina do Espírito Santo, porque até então não ficou claro se o Espírito Santo é Deus, e a gente vai ver que isso é um problema, porque no final das contas, algumas pessoas, você vê que as pessoas sempre acham problema em tudo, né? E alguns assinaram, não, beleza, Deus Pai é Deus, Jesus é Deus, mas o Espírito Santo? O Espírito Santo então não é Deus. O credo não falou que o Espírito Santo é Deus. Aí tiveram que adicionar, falando que o Espírito Santo é claramente Deus, e assim como os outros, etc. Então, o Niceno Constantinopolitano foi uma reforma dele para adicionar isso e também para tornar ele mais uma regra de fé mais fácil de ser decorada e mais simples. Entendi. Obrigada. Nada. Ele, inclusive, só complementando, é isso que eu também dizer, ele não é tão conhecido dessa forma, ele é mais conhecido da forma constantinopolitana dele. Essa forma mais conhecida dele, até porque é mais completa, digamos assim. Sai fora essa parte, mas ele não adiciona a questão do Espírito Santo, adiciona também a questão. Ele é mais parecido com o credo apostólico, ele é mais completo nesse sentido. Só que, pelo fato dele não ser muito perfeito, as pessoas acabaram não aceitando ele muito plenamente. O arianismo acabou vivendo por muito mais tempo depois de Nicéia. É equívoco acreditar que o arianismo morreu com Nicéia. Ele viveu mais uns 50 anos. O próprio Constantino, depois de ter, ele mesmo convocou o concílio, ele supôs, talvez, reescrever o credo e receber Ario de novo. Ele queria receber Ario de novo porque sentiu que não foi muito eficiente condenar ele e outro pessoal. Só um detalhe, gente, esqueci de completar. Todo mundo aceitou o credo, tá? Só 2 pessoas não aceitaram, depende da conta. Mas mesmo todo mundo aceitando, no final dos contos, tem gente que assinou o credo e depois começou a questionar. Que o povo era muito instável, questão de anos. Questão de não deu nem uma década, o povo já estava questionando de novo. E Constantino morreria lá no ano 335, ao ser batizado por quem? Eusébio de Nicomédia. 337, na verdade. Então, ele foi batizado por Eusébio de Nicomédia, ou seja, foi batizado por um ariano, e isso deixou a fama dele meio zoada, porque ele viveu como pagão, né? Apesar de ele se declarar cristão, a vida dele ainda era meio pagã, e ele morreu como ariano. Então tem bastante dúvidas da devoção pessoal de Constantino, da própria salvação dele. É bem questionável isso. Ário, na verdade, é bem complicada a situação dele, porque Atanásio, ele falou, não, Ário só entra de novo se aceitar o credo niceno. Então Atanásio se apegou fortemente ao credo niceno. No final das contas, Ário não se rendeu ao credo niceno, e quem que foi exilado na verdade foi Atanásio, uma grande ironia, que Atanásio ajudou Ário a ser exilado depois não, lá em Alexandria, né, lá no ano 321, e ele viria a ser exilado por causa de Ário. Então teve toda essa troca no Sínodo de Tiro.
Satanás foi exilado e foi só uma das vezes onde ele seria exilado também, muitas outras vezes depois. Aroino estava bastante popular entre os intelectuais também, entre outros bispos, e ele viria a ser ordenado presbítero pelo Alexandre de Constantinopla. Mas Alexandre orou tanto, ele orou fervorosamente para que Deus matasse Aro antes que isso acontecesse. Ele queria que Aro não podia de maneira nenhuma voltar para o cargo da igreja. E olha só, ele foi atendido. Aro, na verdade, morreu envenenado, possivelmente por algum trinitário radical que quis que ele morresse de verdade e envenenou ele. Achei engraçado que ele retornou pro cargo e depois morreu envenenado. Pô, Você mas vê. foi tarde demais. Desculpa dizer. Já foi tarde. Por ter morrido desde antes. Aí a gente fala, morreu do próprio veneno. Beijo! Mas ele engoliu o próprio veneno da heresia. Uma frase de Gonzalez interessante é que a visão hierárquica da divindade, que é a visão de Ario, era muito mais adequada aos interesses imperiais do que a noção de que um carpinteiro crucificado tinha a mesma substância do Deus Eterno Supremo. E é verdade. Para os romanos, assim, para os imperiais, era mais fácil entender Jesus como, no mínimo, inferior a Deus de alguma forma, do que olhar para aquele carpinteiro que o Império matou como Deus. Então, ficou muito uma situação chata para eles assumir isso, né? Então, pelo menos fica mais fácil assumir que ele era uma criatura. No final das contas, pelo menos, ele era Deus. Mas assumir que eles mataram Deus era algo difícil demais para eles. Então, era mais fácil falar que ele era uma criatura inferior. O filho de Constantino era bastante ariano. Constâncio II era declaradamente ariano. Ele fez um concílio que levou ao auge o arianismo, lá em 357, aboliu os termos homoousios e homoiousios. Deixou, não, basicamente o arianismo está certo, mas vamos lançar fora esses termos. E não só isso, ele perseguiu muitos bispos insanos, como Lúcifer de Cagliari e Atanásio. Lúcifer de Cagliari, gente, inclusive, apesar do nome dele ser meio assustador, né, pra gente que tá acostumado a Lúcifer associar ao Satanás, ele era um bispo, na verdade, muito honrado. Inclusive, ele é santo. É o São Lúcifer da Igreja Católica. Ele só não é muito venerado justamente pela questão do termo dele associar com que inconveniente. É meio complicado, né? Mas ele era um forte É um pastor. nome forte. Ele era uma boa pessoa, na verdade. Apesar do nome dele, ele era uma boa pessoa. Era muito defensor de Satanás e foi bastante contra os arianos. E nessa época o nome Lúcifer também não estava associado com Satanás, tá? O nome Lúcifer só vai se associar com Satanás com a tradução de Jerônimo da Vulgata Latina, quando ele vê o termo Estrela da Manhã e traduz como Lúcifer. E a concepção de que Estrela da Manhã de Isaías e Ezequiel seria Satanás, então ficou-se com essa parte de que seria Satanás. Bom, o arianismo atingiu seu ápice, né, no terceiro concílio de Sirmião. Depois o imperador Juliano, que tentou restaurar o paganismo, não deu certo. Nessa época ninguém mais ligava para o paganismo romano. A maioria do império já tinha se convertido. Convertido meio nas coxas, né? Convertido daquele jeito, se converter simplesmente por converter. Mas, de maneira geral, as pessoas já estavam pegadas ao cristianismo e não iam abandonar tão fácil. Só que Atanásio vai dizer que preferiu o imperador Juliano, que tentava restaurar o paganismo, mas no fim não conseguia, do que o imperador Valente, que era um ariano declarado, um ariano ferrenho, que perseguiu os insanos mesmo, e de fato criou toda uma perseguição contra eles. A gente vê como é que é terrível, né? A gente acaba de ver o imperador Constantino acabando com a perseguição, parece que a paz chegando na igreja, mas em pouco tempo surge uma nova controvérsia, os cristãos começam a se perseguir entre si, começam basicamente a criar todas essas controvérsias. Então realmente parece que o cristianismo não tem paz. É algo assim realmente bastante notável na igreja. Na verdade, só vai ser solucionada essa questão com Teodósio I, que eu diria ser um imperador mais cristão que Constantino, ele era um pouco mais devoto, e ele de fato oficializa o cristianismo como religião romana. Então o cristianismo só era favorecido, mas ele não era a religião oficial. Agora Teodósio de fato assume o cristianismo como a religião do império. Os partidos que se desenvolveram foram esses, os romoousianos, né, que são os mais conhecidos que a gente ficaram na história da igreja, né? Hilário, Ambrósio, Atanásio, Alexandre, são os maiores defensores da Trindade, Agostinho também e todos os outros trinitários. Os homoousianos, que ficaram conhecidos como semi-arianos, são Basílio de Ansíria e Eudóxio de Antioquia, não confundir com Estácio de Antioquia, que era um trinitário. Os anumeus, eu já vou explicar esse termo, que são Aécio de Antioquia e Eunômio de Císico. Os macedonianos, que são Macedônio I de Constantinopla, e os acacianos, que são liderados por Acácio de Cesareia. Falando sobre cada partido. Homoousianos, nicenos, não tem muito o que dizer, é o que eu expliquei aqui, são os que defendem o Concílio de Niceia.
Semerianos são os que basicamente representaram o arianismo naquela época. Por que ficou semeriano? Porque, na verdade, nessa época começaram a analisar que, não, na verdade, os arianos que foram defendendo o Concílio de Nicéia estavam pervertendo os ensinos de Aria. Na verdade, o próprio termo homoiousios, de substância semelhante, já é uma concessão à Trindade. Eles defendiam, na verdade, que Jesus não era em nada semelhante a Deus Pai. Então, teve um racha dentro dos arianos. Dentre eles mesmos, eles se dividiram. Alguns dizendo que Jesus tinha uma substância parecida, e outros dizendo que eles não tinham nada parecido. Diziam que não tinha nada parecido, né, conhecidos como arianos radicais, eram os anumeus. Já os macedonianos eram aqueles que aceitavam a divindade de Jesus e a divindade do Pai, mas negavam a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo seria uma criatura dos dois. E os acacianos eram aqueles que aceitavam, ficavam meio que no meio termo. Eles concordavam mais com os homoiosianos, mas entendiam que os homoiosianos, por exemplo, estavam mais certos ao dizer que termos extra-bíblicos só confundiam. Então eles, na verdade, eram contra todo mundo. Eles falavam, não, vamos ficar só na Bíblia. Mas, de maneira geral, eles eram os trinitários, só que sem usar esses termos mais complicados. Eu só ler um pouquinho dessa frase, John Newman. Ele resumiu bastante. Os eusebianos eram esses daqui, tá? Os homoiosianos. Devem ser escritos como uma facção secular, que na verdade é o caráter deles na história. A igreja cristã, sendo uma sociedade visível, é necessariamente um poder político. Pode ser um poder triunfante ou um partido perseguido, mas deve ser sempre o partido. O que quer dizer que nessa época já virou mais político do que religioso. E eu, de certa forma, concordo. Apesar do desenvolvimento da Trindade em si, da doutrina ser cristão, o resultado do Concílio de Nicéia virou muito político. Envolveu muito essa questão de onde você estava, de que cidade você estava, de quem você favorecia. E tudo isso modificou bastante o seu apoio e a sua doutrina. Já no caminho da conclusão, gente, a gente já está concluindo o nosso estudo de hoje, eu vou só falar mais sobre Atanásio. Atanásio foi, até aqui, tranquilo, gente? Alguma dúvida sobre esses termos? Lu, tá tudo bem. Então, beleza. Atanásio foi o maior defensor da Trindade. 45 anos, ele passou 17 exilado, tudo por causa que ele defendia sem qualquer condescendência pro arianismo. Ele não permitia literalmente nenhum i pro arianismo. Nenhuma letrinha ele permitia a eles. Ele, de fato, defendia com todas as suas unhas e dentes, enfim, com todo o seu sangue, a Trindade. Ele era o maior defensor, de fato, da ortodoxia nicena. Inclusive, ele foi chamado por muitos de um martelo dos hereges, e é chamado até por alguns de Lutero do passado, né, ou até mesmo predecessor do Lutero. Tanto que a frase que ficou conhecida para Lutero, né, aquele do a verdade, a paz possível, a verdade a qualquer preço, muitos dizem que veio de Atanásio. Então, Atanásio, de certa forma, é muito parecido com Lutero nesse sentido de protestar contra todo mundo, no contexto onde estavam todos caindo para o erro. A igreja praticamente toda estava caindo para o arianismo, e Atanásio permanece firme. Ele basicamente fica assim, se o mundo é contra mim, eu sou contra o mundo. Sabe? Mim não, perdão. Se o mundo é contra a verdade, eu sou contra o mundo. Errei aí, ó, a frase. Mas ele defendia não só a questão da Trindade contra os arianos, mas também contra os macedonianos. Ele entendia também que ao atacar o filho, você blasfema o pai. E também negar o espírito é negar o filho e o pai. Esses macedonianos foram muito complicados. Eles também chamavam de pneumatômacos. Pneuma, pela questão de se referir ao Espírito Santo. Pneuma se refere ao espírito. Então, eles defendiam basicamente de que o filho é consubstancial com o pai, porém, o espírito seria uma criatura. O espírito servidor como se fosse um anjo elevado, que serve tanto o pai quanto o filho também, e que também serve a nós. Só que Atanásio vai dizer que a divindade do Espírito Santo tem que ser afirmada, já que não pode haver qualquer divisão dentro do ser divino. Então, se você quer que o Espírito Santo está unido de alguma forma a Deus Pai e a Cristo, como é que eles iriam se unir plenamente, iriam ter essa coesão perfeita, sendo que o Espírito era uma criatura, não pode ter nenhuma substância diferente ali dentro. No final das contas, cairia no mesmo problema dos arianos. Ele vai até dizer que o problema deles é praticamente dos arianos. Eles só mudam a pessoa da Trindade com quem eles estão atacando. É querer reduzir a Trindade, é querer reduzir a majestade de Deus, é querer reduzir a igualdade das pessoas. Inclusive, um texto que eles usavam bastante era Zacarias. Deixa eu só pegar aqui. Ageu. Que Zacarias 1:9. Então perguntei, quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu, e eu lhes mostrarei quem são. Daí o outro versículo seria 4:5, onde diz,
Desculpa, 4:6. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Também, ele disse, você não sabe, não, meu Senhor, respondi. Então, basicamente, o que eles querem dizer com esses versículos? Quem estava comunicando com Zacarias era o anjo, beleza? Só que, ao mesmo tempo, eles diziam que quem inspirava as profecias era o Espírito Santo. Eles entenderam, peraí, quem está inspirando uma profecia para Zacarias aqui é o próprio Senhor falando através de um anjo, e eles criam já desde sempre que o Espírito Santo era quem inspirava a profecia, então existe alguma equivalência entre o anjo e o Espírito Santo. É algo meio sem sentido, eu acho, na verdade, uma lógica bem falha, você pegar um texto assim, tentar tornar algo muito... que era uma doutrina muito complicada de um texto tão pequeno. E, enfim, eles usavam também Amós, simplesmente falando que Deus criou o Espírito, mas na verdade eles não entenderam que Deus estava falando, que Amós estava falando de que Deus criou o Espírito no sentido, aquele que vivifica a alma, né? Aquele que dá, de fato, a vivência da alma, e não o Espírito Santo. Deus não cria o Espírito Santo é eternal. Então... É verdade, tá certo. Tanto que você pode ver que nas traduções em português, ele fala assim, né? Aquele que fora os montes e cria o vento. É pneuma, na verdade. Tá certo. Você vê. Essa equivalência de palavras acaba complicando um pouco. Danás, inclusive, ele vai chamar os mais radicais dessa visão de trópicos. Porque ele fala que toda passagem que é ligada ao Espírito Santo, eles vêm com uma maneira de figura de linguagem, né? Que seria tropikoi. E ele diz que separar o Espírito do Filho é introduzir em Deus uma natureza diferente, né? Como eu falei. Bom, por que eu estou ressaltando isso? Porque primeiro, foi o primeiro tratado, de fato, sobre o Espírito Santo que teve na história da igreja. Até então, o foco era sempre em Deus Pai, em Jesus Cristo. O Espírito Santo ficava muito de lado. O primeiro realmente focado no Espírito Santo foi Atanásio com essas cartas que estavam respondendo a um outro bispo dúvidas quanto a essa questão. Ele estava tendo esse problema da heresia. Ele escreve essas cartas e acaba fazendo o primeiro tratado, de fato, sobre o Espírito Santo. E digamos que funda a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Vamos lá. Martelo dos hereges, né? A base do pensamento soteriológico é de que Cristo foi feito homem para que nós fôssemos feitos Deus. Como eu falei, ele retorna aquela ideia da recapitulação, uma troca, né? Cristo se fez homem, Cristo se fez passível para a morte e, de fato, se fez maldição, como diz Paulo em 2 Coríntios, para que nós fôssemos feitos Deus de uma certa forma, né? Fôssemos divinizados, ou seja, trazidos à sua presença, levados ao céu e, de fato, pudéssemos louvá-lo com toda a honra e com toda a glória que ele merece. Nós, em nosso estado de iniquidade, não poderíamos estar sequer diante de Deus, não poderíamos sobreviver diante dele. E precisamos estar divinizados de alguma maneira. E se o Filho não é Deus, da mesma forma que o Pai é Deus, não pode revelar o Pai genuinamente. O que, na verdade, de uma certa forma, até os arianos deveriam assumir isso logicamente. Se o Filho não conhece a Deus plenamente, como é que ele vai revelar a Deus Pai genuinamente? É algo tão ilógico, é algo tão, sabe, sem sentido, que eu fico até surpreso como é que tanta gente realmente inteligente, tanta gente importante virou ariana. Porque é literalmente que você simplesmente conectar os pontos. Se ele não conhece a Deus plenamente, não vai revelar a nós o plano de Deus. E se não revelar a nós o plano de Deus, ele não revela a plano da salvação. Uma frase também do Gonzalez, que eu gosto bastante. Atanásio pretendia dizer que a nossa recriação é tanto a obra de Deus quanto a nossa criação. E Deus, e não um ser secundário, deve receber a gratidão por ambas. Aquele a quem adoramos como fonte de todas as coisas, aquele a quem damos graças pela salvação é Deus. E só podemos dizer isso porque o Espírito Santo, que agora habita em nós, é também Deus. Ou seja, ele reforça esse caráter de que a recriação é semelhante à criação. Então ele é bem fiel às ideias de Irineu, é bem fiel a essa concepção tradicional. Ele também diz, né? A questão fundamental é que somente o verdadeiro Deus pode unir a criatura a Deus. Também que a salvação não é possível mediante uma corrente hierárquica, mas apenas através do Filho intermediário, que também é Deus, pode chegar as criaturas a Deus Pai. Então o intermediário, de uma certa forma, ele separa, né? Ele cria uma certa separação diretamente entre o Pai e a criatura, mas ele também une. Ele é uma forma de conexão, uma ponte também. E, de fato, como ele vê mais o Filho como uma ponte do que uma separação. Os arianos veem mais como, de fato, não vou nem dizer um obstáculo, mas um caminho intermediário até Deus, né?
Existimos nós, existe Deus Pai. E entre esses existe o Filho. Já Satanás vai reforçar mais como existe nós e o Filho nos conduz de fato a Deus Pai. Ele reforça demais essa questão da incorporação da nossa existência a Deus Pai a partir do Filho. E reforçando também a encarnação dele. Bom, agora só explicando aquela questão de ser gerado, né? A explicação de geração do credo niceno e também que a Atanásio vai explorar melhor é uma geração tipo de um raio de sol que vem de uma estrela, né? E que é meio complicado de explicar porque acaba sempre levando para algum caráter impróprio, mas é um dos termos que eles utilizavam bastante. Imaginemos um sol, né? Uma estrela qualquer está ali brilhando por anos e anos. Faz parte do ser dela brilhar. Ela precisa brilhar, precisa ter o brilho para ela de fato ela ser uma estrela. Ela tem toda aquela questão de combustão de gases, etc. O raio que ela emite é a substância dela mesma, é parte dela de uma certa forma, porém ela está, querendo ou não, aquele raio está procedendo de uma fonte maior, está procedendo de uma origem. Então, a segunda concepção de Atanásio é essa origem de Deus Pai. Então ele até vai afirmar uma certa monarquia ainda assim do Pai, porque ele ainda vai afirmar que o Pai é a fonte da divindade. O que alguns, por exemplo, já negariam depois. Mas ele vai reforçar que o Pai é, de uma certa maneira, a fonte da divindade, e o Filho, ele procede do Pai, mas sem deixar de ser Deus. Então, assim como o raio de luz não deixa de ser luz apenas porque ele procede de uma luz maior, digamos assim, né? Da mesma maneira, o Filho, mesmo procedendo de Deus Pai, continua sendo Deus igualmente como ele. Ele também fala assim, o Pai em si mesmo não deve nada a ninguém. Já o Filho e o Espírito Santo devem a sua existência e condições divinas ao Pai. Então, ainda assim, não estou dizendo que Atanásio seja herege ou coisa assim, mas a maneira como ele se expressa vai ser reforçada, vai ser, nem reforçada, mas corrigida um pouco por teólogos também que analisaram essas terminologias e perceberam que pode ser um equívoco você usar esses termos de dizer que o Pai é monárquico, de dizer que o Pai é a total fonte da divindade. Calvino mesmo achava o termo gerado, mas não criado, uma expressão meio complicada. Ele não negava, mas achava meio complicado você explicar essa geração do filho e, ao mesmo tempo, negar uma monarquia do pai, que o pai vai ficar acima do filho de alguma maneira. E eles queriam negar isso, né? O erro de Atanásio também foi não entender plenamente como é que o humano se misturava com o divino. Ele entendia que não teve qualquer mudança no ser de Cristo. Também, no melhor dos tratados, utilizados para a finalidade pelos nossos bem-aventurados mestres. São os textos dos pais da igreja. Aquele que os ler compreenderá a interpretação das escrituras e poderá obter o conhecimento que desejar. E é assim que eu creio também. Creio que das escrituras, não digo por mim mesmo, mas outras tradições protestantes também creem dessa maneira. As escrituras são sim suficientes, mas a interpretação que muitos autores reconhecidos, que muitos teólogos originais de que